Nesse vídeo eu tenho a missão de te explicar da forma mais fácil e segura como você pode fazer investimentos e multiplicar o seu dinheiro, trazendo mais liberdade, tempo com a família, viagens, bens materiais, segurança financeira, sem depender de chefe ou de governo para isso. Tudo isso é possível criando uma carteira que te traz alta rentabilidade através de uma estratégia certeira para a sua situação atual. Vou até deixar qual é o meu intuito principal com esse vídeo. A gente tem uma meta mínima de te trazer uma renda para a vida toda de pelo menos R$10.000 por mês, sem dor de cabeça. Imagina todo dia você abrir a conta bancária e ter R$10.000 por mês caindo na sua conta sem você precisar fazer nada. Ou seja, não trabalhando para isso. E não só que vai cair todo santo mês dinheiro na sua conta, mas te traz previsibilidade, que faz sua vida mais tranquila e estável por muito tempo, para viajar, curtir com a família ou conquistar sonhos que antes você acreditava ser impossível você conquistar. E eu digo para você, isso é completamente possível. Eu já fiz isso com o meu próprio dinheiro, como vocês podem ver aí na imagem. Já realizei atendimento e treinamento com vários alunos e mentorados que também fizeram. Então sim, essa é uma realidade cada vez mais verídica, principalmente com a facilidade de ferramentas gratuitas que hoje temos na internet. Por isso, bora lá, nesse vídeo eu vou te ensinar a estratégia do triângulo dos investimentos, que elimina riscos, maximiza ganhos e faz você em pouco tempo dedicar menos de 3 horas para responder 3 perguntas a fim de deixar seu dinheiro bem investido. Então, se você tem interesse em ganhar mais e multiplicar o seu dinheiro, ou se você já investe e quer resultados mais consistentes, parecidos com o meu, assista esse vídeo com atenção e leve a sério. Pode ser que seja interessante e bom para você e para sua vida. Eu tenho um plano para que isso seja possível. E lógico que não é no primeiro mês que você vai começar a receber R$10.000 com investimentos, mas ao longo do tempo é esse caminho que eu quero que te espere. Eu quero que você espere exatamente esse mesmo caminho ou até melhor, porque com a abordagem correta você pode chegar muito longe. E o que eu passo aqui é baseado no triângulo dos investimentos. Através dessa metodologia você vai saber exatamente como investir, quais ações comprar, quais ações são as melhores e mais seguras para o seu caso, inclusive tomando decisões independentes, sem precisar ficar mandando dinheiro para ninguém, conseguindo fazer com o seu próprio celular ou computador, como você preferir. Mas calma, que dentro disso eu tenho que te contar que tem um segredo, principalmente como você vai realmente se diferenciar do método tradicional. Isso ninguém te conta por aí, e é o que diferencia se a pessoa vai ter um alto rendimento ou vai perder dinheiro. Então vamos lá, bora comprovar se essa teoria é possível ou não, analisando a realidade. Essa foto aqui mostra o resultado dos últimos anos de um investimento que copia as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Vemos que uma pessoa que investiu 10% do salário mínimo, que hoje representaria próximo de R$150 ao mês, em menos de 20 anos já estaria recebendo mais de 30 salários mínimos. Veja que com 10% do salário pôde comprar 30 salários para a vida toda. E esse não é o único exemplo. Se pegarmos ações de empresas específicas, sem ser a média das 500 maiores dos Estados Unidos, podemos ter resultados mais surpreendentes, como por exemplo o caso da MicroStrategy ou da Palantir, empresas as quais já cheguei a comentar que estava investindo alguns anos atrás pelas minhas redes sociais. Assim, com investimentos de R$100 por mês, a pessoa já conquistaria em menos de 2 anos os primeiros R$13.000 para realizar uma viagem no exterior ou mesmo dar entrada em algum sonho. Só que claro que necessita de estratégia. Não basta sair investindo em qualquer coisa achando que vai multiplicar seu dinheiro. Quando se investe em uma empresa, analisa-se fundamentos, diferentemente de aposta. Será visto fatos e o que ela realmente apresenta de bom como produtos ou serviços. De nada adianta investir por investir. Isso não é aposta. É algo sério que te trará segurança ao longo do tempo. Seu dinheiro pode muito bem se multiplicar por 5, 6, 8, 10 vezes mais do que o valor investido. Lembre que você nunca deve investir seu dinheiro em uma única empresa sem ter a possibilidade de crescimento ou de um retorno proporcionalmente muito maior. Então estamos falando da forma mais democrática de se construir riqueza, a bolsa de valores. É onde um cara que ganhou o prêmio Nobel em economia pode perder de um faxineiro, como aconteceu com o caso do Ronald, que é um faxineiro que ganhou muito mais do que estudantes de Harvard fizeram através dos investimentos. Por quê? Simplesmente ele investiu naquilo que ele conhecia, no simples, e se manteve com o tempo recebendo cada vez mais o fruto dos seus investimentos. Mas Guilherme, como que os negócios ganham dinheiro, já que você disse que todos podem ganhar da empresa investindo nela? É algo muito mais óbvio do que você imagina. Os donos e os funcionários também podem ser, e geralmente são, investidores dessa empresa, gerando um ciclo que se retroalimenta. Ou seja,
o seu dinheiro investido ajuda a empresa é boa e fornece cada vez mais melhores produtos ou serviços, lucra, cresce, mais dinheiro entra nela e você ganha com a valorização dela e com a distribuição de lucro que cai diretamente na sua conta proporcional àquilo que você investiu. E isso estamos falando na escala de milhões e bilhões que ela acaba repassando aos seus investidores. Então, no fim, para onde vai todos esses milhões de dólares que as empresas repassam aos seus acionistas? Para o meu bolso, para o bolso de uma costureira investidora, para um bolso de um professor, de um médico, de um arquiteto, de um engenheiro, de um lutador, de uma nutricionista, de um fisioterapeuta, de uma faxineira, de um programador, todos aqueles que investem. O que, aliás, hoje a gente pode começar com R$10. Falando nisso, já te conto que tem 7 tipos de pessoa que eu acabo me deparando quando eu vou ajudar. São pessoas que têm um grande potencial de ganhar dinheiro investindo, mas por algum motivo ainda não conseguiram. E essas pessoas são aquela que tem medo de investir, não sabe por onde começar e acha que só vai perder dinheiro. O segundo tipo é aquela que não consegue guardar dinheiro. O salário some antes do fim do mês e sente que nunca sobra nada para economizar. Terceiro tipo, já investiu e perdeu dinheiro. Tentou renda fixa, bolsa, fundos imobiliários, criptomoedas, mas nunca teve um retorno consistente. Quarto tipo de pessoa, inclusive são as mais comuns que eu acabo me deparando, deixa o dinheiro parado no Nubank ou no IT ou mesmo na poupança, recebendo aquela conta remunerada ou aquela rentabilidade da poupança. Ou seja, rende pouco e mal acompanha a inflação. Quinto tipo de pessoa, acha que investir dá muito trabalho. Fala que não tem tempo para acompanhar gráficos, notícias, indicadores, como se fosse necessário. Já abreviou que não é. Sexto e último tipo de pessoa que eu costumo encontrar, pensa que precisa de muito dinheiro para começar a investir. Se você se encaixa em um ou mais desses perfis, é funcionário público, é médico, advogado, é nutricionista, é fisiculturista, veterinária, engenheira, qualquer profissão, até porque todos precisam usar de dinheiro para conseguir sobreviver no dia a dia, então tá na hora de você dar o seu primeiro passo. E o melhor, você não precisa de um conhecimento prévio, MBA, finanças, economia, formação específica para esse lado, experiência ou muito dinheiro para começar. Por incrível que pareça, para cada um desses questionamentos, há soluções atendendo exatamente a maior dor. Ter mais tempo, ter mais dinheiro ou ter mais segurança. Pô, Guilherme, mas eu tô cheio de dívida, esse negócio de investimento não é para mim. É exatamente o contrário. Qual o sentido que você enxerga que lidar melhor com o dinheiro não faz sentido para aquela pessoa que não lida direito com o dinheiro e está endividada? Repito, a pessoa que está lidando mal com o dinheiro e já está endividada, você não concorda comigo que ela precisa lidar melhor com o dinheiro e aprender um pouco mais de educação financeira a fim de conseguir economizar, ganhar mais e investir? A solução dela é evidentemente lidar melhor com o dinheiro e aprender sobre investimentos, para ela poder sair das dívidas. Senão ela vai continuar nesse ciclo dos ratos de dívida, 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 aquilo não é para mim, educação financeira não é para mim, investimentos não é para mim, tal, não saindo desse caminho prejudicial. E sim, tenho vários casos que eu posso demonstrar e comprovar o como educação financeira e investimentos ajudaram a pessoas endividadas saírem das dívidas. O mais triste é que no Brasil, o número de endividados representa mais de 70% da população. Claro que existem muitos outros tipos de pessoa que já me deparei, além desses principais que eu citei. Mas os casos que eu dei mais destaque são mais comuns e acabo recebendo bastante depoimento depois de utilizarem meu método e terem resultado, como eu vou mostrar um pouco para vocês aqui. Porém, se você não se encaixa em nenhum dos perfis que eu comentei aqui, se pergunte, você já ficou indignado com o preço dos alimentos aumentando ano após ano, ou às vezes mês após mês? Olha só o café, a carne, as frutas, o quanto aumentaram nos últimos anos. Olha esse gráfico que mostra mais ou menos o quanto aumentou se você não notou no mercado, ou mesmo não realiza as compras, não é você que realiza. Até mesmo em outros meios, combustíveis, qualquer coisa que você for comprar, você vai ver que a cada ano está ficando mais caro ou a qualidade ficando pior. Isso porque, na média, o brasileiro perde a cada 10 anos mais da metade do seu poder de compra devido à inflação, sem dizer a desvalorização da nossa moeda em âmbito internacional, ou seja, em relação ao dólar. Então, podemos dizer que o brasileiro ele precisa trabalhar mais do que o dobro a cada 10 anos ou ganhar mais do que o dobro para conseguir ter uma equivalência de poder de compra. Se hoje você consegue comprar com uma parte do seu salário uma cesta básica, daqui 10 anos provavelmente você vai, com o mesmo dinheiro, comprar menos do que uma cesta básica. Se uma cesta básica representa 10% do seu salário, futuramente vai representar muito mais, vai representar 20%, 30% do seu salário essa mesma cesta básica. É isso que eu estou querendo dizer. Já aquela pessoa que investe, nem que seja com pouco, mas com conhecimento e com uma abordagem, uma metodologia correta e eficiente, a cada década, a cada esses 10 anos que eu coloquei, ela quadriplica o quanto ela tem de poder de compra. Então o que eu quero dizer é que ela multiplica pelo menos 4 vezes
o seu patrimônio, precisando assim trabalhar em torno de 4 vezes menos para conseguir comprar a mesma coisa. Sem dizer a parte do lucro, a valorização e os próprios juros compostos que ficam dentro daquele dinheiro já acumulado e investido. Olha o caso do Diego, com 25 anos, recém-formado em Química, ele via todos os colegas conseguir juntar dinheiro e investir, enquanto ele mal conseguia economizar no final do mês. Toda vez que tentava guardar algo, surgia uma despesa inesperada no final. E a frustração só aumentava. Então ele se sentia estagnado, obviamente, e sem uma total perspectiva de melhorar no futuro. Muito menos alcançar os seus objetivos ambiciosos que ele tinha. Ele queria ter uma casa própria, ele queria comprar um carro melhor, todas essas coisas. Quando ele conheceu o triângulo dos investimentos, percebeu que não precisava cortar tudo do orçamento para investir. Ah, vou ficar sem comer. Não, bastava uma estratégia clara. Começou investindo 20% do salário através de técnicas para conseguir economizar e ter um orçamento sustentável, claro. Assim, em menos de 2 anos, conseguiu acumular mais de 20 mil reais. Hoje, além de ter dinheiro guardado, ele sabe exatamente como fazer crescer esse valor cada vez mais, sem depender da sorte. Veja a Luciana, empresária, trabalhava duro todo dia, mas sentia que o dinheiro dela não rendia o suficiente. O faturamento do negócio dela aumentava e ela percebia que ela não estava construindo riqueza de verdade. O dinheiro entrava e saía, não sabendo como fazer multiplicá-lo. No primeiro mês, aplicando o triângulo dos investimentos, ela já viu que estava deixando oportunidades incríveis passarem. Ajustou a estratégia e hoje está com o dinheiro multiplicando por mais de 3 vezes aquilo que investiu. Antes, sentia que precisava trabalhar para sempre. Eu mesmo já passei por isso. E agora, sabe que o dinheiro trabalha por ela. Já o Bruno, um outro caso, professor de artes, morando no interior de São Paulo, acumulou dívidas e achava que nunca iria sair do vermelho. Porque desde o passado era assim, né? Desde o primeiro emprego dele não tinha uma boa administração financeira. E putz, era triste, porque ele chegou a comentar que os juros acabava acumulando e consumindo todo quase o salário dele. A cada mês que passava, parecia um desafio para conseguir pagar as contas. Ele via as pessoas falando de investimento, mas pensava, investir, eu mal consigo pagar o que eu devo. Mas só que, com o conhecimento certo, ele soube que tinha estratégias e técnicas para com que ele conseguisse quitar suas dívidas de forma mais inteligente, conseguindo assim, ao longo do tempo, quitar elas por 1/3 do valor que ele quitaria se ele fosse pagando a prestação até o final. E ainda mais, realizou sua primeira viagem ao exterior, aquilo que ele acreditava ser impossível. Mas por último, eu quero comentar também com vocês a história da Jasmine. Ela é um caso que já investia, mas ela sempre recebia de investimento, a rentabilidade dela, ela acreditava que poderia melhorar, porque estava sendo menos do que esperava. E olha que, quando ela veio falar comigo, ela disse que acompanhava o mercado, fazia certinho as análises, colocava dinheiro, realizava os aportes, que a gente diz, né, quando você investe o seu dinheiro, mas continuava vendo números negativos e chegou ao ponto de acreditar que investir não fosse para ela. A frustração só aumentava e ela quase desistiu. Foi aí que ela veio falar comigo, ajustamos alguns pontos da estratégia dela, certinho, adaptamos uma coisa que dava ali ou aqui. E agora, recentemente, ela chegou comentando que o dinheiro dela estava se multiplicando por mais de 213%, investindo com muito mais segurança e clareza. Mas beleza, talvez agora você esteja se perguntando, como eu entrei nesse mundo de investimentos? Como que eu comecei a ajudar as pessoas a aprender a investir e ter educação financeira? Bom, nem sempre foi assim. Eu venho do interior de São Paulo, de uma família assalariada, onde dinheiro sempre era um assunto meio delicado de se tratar. Trabalhei desde os 12, 13 anos, naquilo que dava. Comecei consertando PC para alguns conhecidos, parte de hardware. Depois, com 14 anos, passei em um concurso e consegui trabalhar com carteira assinada como aprendiz. E na minha família, ninguém falava de investir, só conta para pagar mesmo. Eu desejava fortemente melhorar esse futuro, tanto para mim quanto para minha família. Para isso, a única via que meus pais me ensinaram para seguir a fim de ser melhor que eles financeiramente é através dos estudos. E foi com essa mentalidade que eu entrei de cabeça em um processo super concorrido dentro da Unesp, enquanto eu fazia engenharia lá, para eu conseguir uma bolsa de estudos para a França, para eu realizar um duplo diploma, que vale como um mestrado, né? O Master of Science, que se chama. Tive menos de 30 dias para aprender francês, para conseguir passar nas certificações necessárias. Então, o que eu consegui foi pagar um mês de aplicativo de línguas.
que na época custava R$ 39,90, por volta disso. É aquela célebre frase do Benjamin Franklin: investir em conhecimento é o que melhor rende juros compostos. Eu provei isso na pele. Enfim, nunca tinha pisado na Europa antes, mal ia direito na praia. A gente tentava ir no final do ano, coisa assim, mas tinha ano que não dava. Porém, ali estava eu na França, prestes a viver uma experiência que parecia um sonho, super ansioso inclusive, mas um sonho até virar um pesadelo. Eu não conhecia ninguém por lá. Estava longe da minha namorada e hoje em dia atual noiva pela primeira vez por um período tão longo, e a língua era um obstáculo enorme. Francês é muito difícil. Eu não tinha nenhuma base direito de inglês, porque curso de inglês também é caro. Era como se todo mundo estivesse conversando em código comigo. Nisso fui lá, né, Neymar, tal, jogar bola, pensando que ia conseguir fazer amizade pelo futebol. Triste realidade, deu merda. Exatamente, quebrei meu pé jogando bola, mais especificamente meu malleolo lateral. Qual a possibilidade de acontecer isso? No Brasil eu nunca quebrei nada. Vou quebrar do outro lado do mundo, sem grana, sem falar direito a língua e dependendo ainda da ajuda de um amigo para conseguir arcar com alguns gastos hospitalares que o seguro não cobria. Foi ali que caiu mais uma ficha na minha vida. Se eu não tomasse controle sobre minha vida financeira, continuaria refém de imprevistos e sempre dependendo de alguém. Até quando não tiver alguém, como que eu vou fazer? Eu fiquei pensando, caramba, não poderia ter sido diferente se eu tivesse uma reserva, se eu soubesse lidar melhor às vezes com o dinheiro? Nisso, de volta para casa, eu ainda me recuperando, eu tinha duas opções: ficar reclamando da vida ou dar um jeito. Nesse tempo livre, falei, cara, eu vou estudar algo, já que eu tô com muito tempo e na base desse paracetamol, fuçando na internet, ali ou aqui, acabo me deparando com o assunto de investimentos, os quais já consumia de vez em quando, sabe? Mas não de forma tão aprofundada. E me deparei com um fato que me deixou meio inquieto. Na Europa, nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Japão, muitas pessoas investiam, grande parte da população investia. Alguns países até acima de 50% da população. Mas no Brasil, quase ninguém falava sobre isso. E se esse era o segredo da estabilidade financeira? Aí, estudando, comecei a enxergar o que ninguém nunca tinha me ensinado. O dinheiro não precisa necessariamente apenas vir do trabalho. Ele pode trabalhar por você. Achei super interessante e descobri coisas novas em relação a isso. Nisso me aprofundei mais e mais, livros, através de vídeos, através de diversas formas. Coisa que, como disse, já tinha visto um pouco no passado, mas investido pouco dinheiro, uma coisa ali, outra aqui, e também não visando esse objetivo, mas sim ganhar um pouco com o dinheiro parado lá, para depois em seguida eu utilizar que fosse. Até porque eu ganhava pouco quando eu comecei a investir, menos de um salário mínimo. Então, com a perna quebrada, muito tempo para poder estudar, me dediquei tanto em investimentos, através de livros, através da internet, através de artigos científicos, que em poucos meses eu percebi um padrão muito interessante. Já notou que o dinheiro dos ricos, as pessoas mais ricas do mundo, não vem do trabalho, mas sim dos investimentos certos? Foi aí que as coisas começaram a mudar na minha vida. Peguei tudo que eu aprendi sobre investimentos, peguei aquilo que eu tinha de conhecimento de ciência de dados pelo meu mestrado na França e também todo aquele raciocínio lógico que eu conquistei através da engenharia que cursei na Unesp no Brasil. Percebi que existia um jeito muito mais inteligente de investir. Aí criei uma estratégia simples, compilei tudo nela, que é o triângulo dos investimentos, com certas técnicas dentro dele e fui testando comigo mesmo, o aprimorando. Inclusive, deu certo. Aliás, até me ajudou a desenvolver um dos projetos da minha matéria de mestrado na França. Aí eu tive uma meta: economizar para conseguir proporcionar a melhor experiência possível para minha mulher e para minha família. Então comecei a multiplicar todo o meu dinheiro, o máximo que eu podia, economizar, fazer sacrifícios ali ou aqui, e acabei até ajudando meus pais a saírem das dívidas. Mas como dizem, quando tudo está indo bem, a vida dá um jeito de testar. Veio a pandemia. A distância com a minha família e principalmente com a minha namorada na época já era difícil, ficou ainda pior. A viagem que a gente tinha programado foi cancelada, tudo fechado e eu não sabia quando eu iria voltar a ver minha família. Sem dizer os investimentos se desvalorizando e a incerteza tomando conta do mercado mundial. Mas aí que vem o que eu chamo de a sorte encontra a preparação. Lembre que esforço mais oportunidade é igual a sorte. Então, se você se esforça, aparece uma oportunidade, vão dizer depois que é sorte, mas na verdade é porque você tinha seu esforço lá, sua preparação. E eu, como sempre, tentei achar uma oportunidade dentro daquela situação de pandemia que tinha muita infelicidade. Nisso, percebi que muitos bons investimentos caíram brutalmente. Para quem não entendia do assunto, parecia que tudo estava desmoronando e que o mundo ia acabar. Mas como eu já tinha estudado e já estava investindo bastante tempo, sabia que aquele era o melhor momento para comprar bons ativos, bons investimentos
a um preço barato. Porém, veio mais um problema. O que antes eu queria realizar com a minha família e com a minha mulher de fazer uma viagem depois do intercâmbio, a viagem que a gente tinha se programado, e inclusive eu paguei muitos dos custos, foi impedido da gente ir por conta de fecharem as fronteiras. Então, não tive ressarcimento das companhias, tanto questão de hospedagem, quanto questão de passagem, e a gente tinha pago tudo. Me deu um prejuízo de mais de 10 mil reais que eu paguei durante o ano, trabalhando, suando, economizando. Minha namorada, na época, hoje minha noiva, ficou super triste, minha família também, claro. Aí, conversando com ela, reclamando e tentando achar uma solução, eles me perguntaram: Gui, e seus investimentos? Como que eles estão? Deu tudo certo? Eu respondi: eu acompanho eles semestralmente, anualmente, como são bons ativos, não preciso ficar sempre olhando. Inclusive, como esses últimos 12 meses foi muito corrido no meu trabalho, trabalhei bastante para poder sobrar dinheiro, né, para realizar a viagem e poder investir cada vez mais, nem olhei direito meus investimentos. Só me aprofundava naquilo que realmente eu iria investir naquele mês. Tirava aquele dia, utilizava da estratégia e em menos de 3 horas investia, o resto do mês estava tranquilo. Só que, claro, depois de falar tudo isso, né, eu fui lá ver o investimento com toda a curiosidade, como que ele estava. E adivinha, ele tinha se multiplicado várias vezes do que eu imaginava que eu poderia ganhar com investimentos. Portanto, além da minha estratégia ter dado tão bem quanto eu imaginava, conseguiria também viajar com minha família sem nenhuma preocupação quando melhorasse toda aquela situação da pandemia, visto que os ganhos meus do investimento foram maiores do que as perdas que eu tinha tido por conta do imprevisto. E melhor ainda, esse dinheiro investido, ele estava rendendo através de diversos países diferentes, porque tem mais de 150 ativos na carteira. Ativo é tudo aquilo que vai dar dinheiro para você por você colocar o seu dinheiro. Passivo é aquilo que tira o seu dinheiro, que tira o seu poder de compra por você adquirir aquilo. Então, quando eu falo ativo, seria os investimentos que eu realizei. E eu falo isso para você entender o insight que eu tive na hora. Guilherme, quanto mais ativos você tiver e menos passivos você acumular, mais próximo da riqueza você vai estar. E não apenas isso, quanto mais bons ativos eu tiver, não apenas qualquer ativo, menos eu vou precisar me estressar e acompanhar eles. Então, naquele momento, ficou evidente para mim, pela primeira vez, os investimentos estavam me devolvendo algo que eu não conseguia comprar antes. Tempo de qualidade com quem amo. O tempo é muito mais valioso para ser trocado por dinheiro. Faço o inverso, use o dinheiro para comprar tempo, através da multiplicação dele de forma segura. Mas como que eu faço isso, Guilherme? O caminho que eu encontrei e construí para isso foi exatamente utilizar o triângulo dos investimentos. Estratégia que une os padrões das minhas especialidades acadêmicas e de tudo que eu estudei através de outros meios, como livros, internet, mentorias. E com isso, com a união de todos esses fatores, eu pude ajudar meus pais, como eu tinha dito para vocês, lembra? Que meus pais tinham dificuldade financeira, tal. Ajudei eles, logo em seguida amigos, colegas e outros conhecidos começaram a me pedir cada vez mais ajuda. Então, se estava funcionando também com aquele pessoal que ganhava pouco, com quem ganhava muito, obviamente iria funcionar cada vez mais. Dito e feito, ao longo do tempo isso cresceu tanto que eu passei a ensinar profissionalmente. Fui expandindo, começando a vender esses ensinamentos, treinamento, evoluindo até para a venda de mentorias mais qualificadas para perfis distintos. Principalmente médicos, advogados, engenheiros, professores, empresários. Tem diversos tipos de profissionalidade que eu acabei atendendo. E isso fez com que eu aprimorasse cada vez mais, porque eu aprendo muito com os meus clientes, da mesma forma que eu tento passar o máximo de conhecimento para eles. Tanto que hoje eu tenho uma carteira pública, onde qualquer um consegue acompanhar o que eu estou investindo dentro da minha plataforma. E ajudo muitas pessoas a terem segurança, previsibilidade, a alcançar a liberdade financeira. Mas vou ser sincero com vocês, antes de descobrir essa minha abordagem, eu era como qualquer outra pessoa. Trabalhava muito e via o dinheiro escorrendo pelas mãos, ficava preocupado com o futuro sem nenhuma previsibilidade, nem sabia que existiria a possibilidade de eu aposentar com um salário maior do que aquilo que eu recebo e em menos tempo. Até que teve aquele momento que eu falei, não trabalharei mais apenas pelo dinheiro. Ele vai começar a trabalhar para mim e eu vou comprar tempo com ele. Tempo com a família, tempo para viajar, tempo para descansar, tempo para fazer aquilo que gosta, tempo para desfrutar momentos com quem ama, tempo para me dedicar naquilo que realmente eu era bom, o qual é comprado graças aos investimentos, que fez com que caísse cada vez mais dinheiro na minha conta enquanto eu dormia. E inclusive, mais do que o meu salário, que antes eu precisava trabalhar 30 dias corrido, 8 horas por dia,
para eu conseguir ter. Mas enfim, de forma geral, minha missão desde que eu voltei para o Brasil não é que esse conhecimento ele fique apenas para as pessoas que podem pagar um treinamento, uma mentoria ao vivo comigo que custa milhares de reais, mas sim democratizar esse conhecimento, porque qualquer pessoa consegue fazer e mudar, melhorar a sua vida financeira. Quando eu olho para minha vida do passado, quando não tinha conhecimento sobre investimento, sobre dinheiro, eu trabalhava, ganhava, gastava para viver, ainda sobrava um pouco para economizar, mas logo no final do ano o dinheiro economizado não valia quase nada, ou mesmo os imprevistos acometiam tudo aquele dinheiro guardado que eu tinha. Foi duro de eu entender. Eu queria ter aberto os olhos mais cedo, porém deixei claro na minha cabeça: todo mundo precisa trabalhar pelo menos 2 vezes pelo dinheiro. A primeira para conquistá-lo e a segunda para proteger ou multiplicá-lo. Proteger o quê, Guilherme? Proteger o poder de compra do dinheiro. Então, no fim, para eu conseguir sair desse ciclo, basicamente eu segui os seguintes passos: trabalhar cada vez melhor para ganhar mais e não trabalhar mais, trabalhar melhor, ter controle sobre meus gastos e meus ganhos, meu orçamento em geral, para eu conseguir economizar pelo menos 15% ao mês daquilo que eu ganho de forma líquida e investir o dinheiro economizado para proteger ou multiplicar, como a gente já disse. E é louco a gente discutir isso, né? Porque os países eles acabam adotando metas para a inflação. Então é uma meta para desvalorizar seu dinheiro. Então sim, você vai acabar perdendo dinheiro se você não fizer nada e deixar parado na conta. Ou mesmo se você ficar dependendo de conta remunerada, aí às vezes elas não batem nem direito à inflação real ou a desvalorização da nossa moeda perante o dólar. Em 2024 foi isso. Nossa moeda foi a pior moeda do mundo em 2024. Você acha que o Nubank ou uma conta poupança conseguiu te entregar mais de 20% de rentabilidade? Obviamente que não. E foi isso que desvalorizou nossa moeda. Mais de 20% de desvalorização. E o que mais me deixa indignado, pessoal, é que na Europa, cerca de 40%, próximo disso, das pessoas, da população, conseguem investir. Estados Unidos, próximo de 60%. Pega a Austrália, Japão, grande parte da população investe. E no Brasil, menos de 4% tem esse conhecimento. Então, desde que eu voltei pro Brasil, eu pensei, cara, eu quero mudar essa realidade, sabe? Quero ajudar um pouquinho, nem que seja com 1 centavo de contribuição. Não deixar esse conteúdo restrito apenas para aquelas pessoas que conseguem pagar minha mentoria, através de uma estratégia pouco tradicional chamada Triângulo dos Investimentos. Então, bora lá. Olha o Brasil, como a gente falou, menos de 5% da população acaba investindo. E esses 5% que a gente arredonda aí, investem da forma tradicional, que é óbvio que não é o Triângulo dos Investimentos. E quais são esses tipos de pessoa que seguem o método tradicional? O que seria esse método tradicional? Eu explico para vocês em poucas palavras. Primeiro, aquelas pessoas que acabam delegando para outras investirem por elas, assim perdendo muito lucro e também com taxas. Investimentos ruins que não cabem para a realidade daquela pessoa e só ela entenderia o que cabe realmente para ela, porque ela sabe o quanto de tolerância de risco ela aceita. Não tem como uma outra pessoa tentar adivinhar isso. Ou também tem aqueles tipos de pessoa que apenas investem no Brasil, perdendo grandes oportunidades do maior mercado do mundo, que são os Estados Unidos. Ou mesmo tem aqueles tipos de pessoa dentro desses 5% que acabam deixando parado em uma conta ou outra, ou só em renda fixa, deixa no Nubank, PagBank, IT, C6, tem muitos aí que acabam entregando esse 100% do CDI que você já deve ter escutado aí na internet. O problema é que tem imposto retido diretamente na fonte, fazendo com que geralmente os ganhos não sejam tão relevantes assim comparado com a desvalorização da nossa moeda. Desde 2024, por exemplo, os bancos no máximo pagaram em torno de 10%, mesmo com a Selic alta, tá? E isso para quem deixou o dinheiro parado com eles, às vezes sem impostos. Se pensar nos impostos, dá menos ainda, sendo que se analisarmos a desvalorização da moeda nesse mesmo ano, foi acima de 21%. E agora também tem o quarto tipo de pessoa, que é aquela que só investe em uma determinada coisa, só em criptomoedas, só em fundos imobiliários, só em ações, colocar tudo em Bitcoin. Agora a minha vida vai ser em Bitcoin. O erro é que a pessoa não está visualizando que ela está correndo o risco do segmento, daquele nicho, daquele setor. Por isso mesmo que a gente diz em linguagem mais técnica, que vocês vão aprender também, que é a parte de classe de ativo. Classe de ativo simplesmente é, por exemplo, criptomoedas, fundos imobiliários, ações, são classes de ativos. E se, por exemplo, as criptomoedas, que é uma classe de ativo, acabar indo mal, provavelmente esse dinheiro vai para um outro lugar. Ele não vai ser queimado. Então, você não tendo investimento em outros lugares, quando as criptomoedas forem afetadas, ou qualquer outro investimento que você só colocou nele, que seja renda fixa, por exemplo, quando elas estiverem ruim, o que vai acontecer? Sua carteira de investimentos vai ser muito afetada, prejudicando a sua rentabilidade. Por isso mesmo que é interessante você diversificar. Já escutou falar sobre isso? É simples você entender. Diversificar é você ter um dinheiro um pouco em cada coisa. Porque assim, quando uma coisa der errado, provavelmente esse dinheiro vai sair dela e vai para uma outra.
outra, e essa outra você vai ter dinheiro também. Então, fica equilibrado e às vezes você até ganha nesse processo. Pode parecer complexo ao primeiro momento você ouvir isso, lembrando que confusão é o primeiro passo para o aprendizado. Só que não, isso se resolve com um método muito claro e que não vai te dar dor de cabeça. Portanto, qual que seria o jeito certo de investir? Já que eu passei o jeito errado, né, o jeito tradicional que a gente vê por aí. Seria seguir o triângulo dos investimentos, que basicamente consiste em 3 perguntinhas. Quanto você vai investir, o que você vai investir e por que você vai investir? Na primeira pergunta, quanto você vai investir, vamos analisar seu objetivo e seu perfil para montarmos sua estratégia de investimento, com segurança, claro, para multiplicar o seu dinheiro ao longo do tempo. Na segunda pergunta, o que você irá investir, descobriremos se uma ação é boa ou não para se investir naquele momento. Assim, com as técnicas reveladas nessa etapa, você vai bater o olho nas ações e saber qual é melhor para investir. E por fim, a terceira e última, por que você irá investir? Aqui você desvendará como as pessoas com os mesmos ou menos recursos conseguem ter resultados extraordinários. Você vai aprender como usar sua história e suas experiências de vida para você investir com mais precisão, alcançando resultados até 80% maior do que o resto do mercado, baseado nos dados já validados que os meus clientes têm. Eu pego a média e vejo que está 80% acima do mercado. E melhor, não sou eu dizendo isso, tá? Essa terceira pergunta, basicamente, eu me baseei muito no Peter Lynch, um dos maiores investidores de todos os tempos. Ele já enfatizava lá atrás a importância de você investir naquilo que você conhece. O simples funciona. Ligado a essa questão do porquê você investe. Ele argumentava muito que os investidores individuais eles têm grande vantagem em relação àqueles investidores institucionais ou mesmo profissionais. A vantagem de que quando eles aplicam as suas experiências e conhecimento pessoais para investir, acabam encontrando boas oportunidades que está fora da vista do mercado. Ah, Guilherme, mas por que ocorre isso? Não faz sentido. Faz total sentido. Pensa, quem que utiliza dos produtos e serviços das empresas que são maiores do mundo aí? Provavelmente você utiliza algum. Agora, aquela pessoa que só está olhando os números a cada trimestre ou semestre que sai um resultado de lucro, receita, não sei o que, ela só vai ver a cada trimestre ou semestre o resultado da empresa, enquanto você está consumindo aquela empresa e sabe se ela tá boa, se ela não tá, se sua família está consumindo mais, se seus colegas estão consumindo mais dela. Como que você sabe disso? Você precisa ficar perguntando? Não! No dia a dia você repara, você começa a olhar com outros olhos para as coisas, justo por conta dessa questão do porquê você investe. Para você ter uma ideia, esse Peter Lynch, esse cara, ele geriu o Magellan Fund de 1977 a 1990. Sabe qual que foi o resultado desse fundo? É tipo uma carteira de investimentos, entendeu? Que as pessoas podem investir nela, que ele acaba gerindo de forma ativa na época. Uma pessoa que tivesse colocado $50 por mês nele, simplesmente teria mais de $64 mil. E isso no intervalo aí de 13, 14 anos. Olha só que doido. E muito por conta dele aplicar essa questão do porquê. Do porquê você investe, investir naquilo que você conhece, como encontrar, quais técnicas utilizar para isso. Então sim, é muito importante você ter claro o seu porquê investir em uma determinada ação ou não. Você terá pelo menos 80% a mais de rentabilidade do que aqueles que não seguem essa estratégia, conseguindo fazer investimentos seguros e com muito mais potencial de ganho do que você iria fazer pelo método tradicional. Ah, Guilherme, e por que as pessoas acabam falhando no investimento, não conseguem ter resultados, ou mesmo perdem dinheiro com isso? Porque eu já ouvi falar as pessoas perderem dinheiro com bolsa de valores. Olha, você sabe que eu não falo economês por aqui, eu falo a língua do povo, a língua da onde eu vim. Então é porque essas pessoas, elas começam querendo algo grande logo de início, ou mesmo comprar e vender no mesmo dia. Teve até um cara me perguntando uma vez nas redes sociais, né? Se vocês quiserem me acompanhar por lá, é Guilherme Zip, uma das mensagens que eu acabei recebendo. Ele falou assim: Guilherme, tem como receber $80 mil por mês? E eu fui sincero com ele, eu falei, ó, esquece $80 mil por mês, tá? E não é porque não é possível, você tem que dar um pequeno passo. Por isso que dentro do Triângulo dos Investimentos, o método funciona tanto. Ele não vai te prometer $80 mil por mês logo no primeiro dia, nem $30 mil de cara. A primeira etapa é quanto você irá investir. A segunda etapa, o que você irá investir. A terceira etapa, o porquê você vai investir, que é muito importante por sinal. Só que logo na quarta, você já vai receber um pouco os frutos, porque você respondeu as 3, deixou seu dinheiro investido, e com os frutos que você recebeu, você repete o ciclo, responde as 3 perguntas com o dinheiro que você recebeu. Isso, ao longo do tempo, vai fazer com que o seu dinheiro dobre, e esse dinheiro dobrado, você repete o ciclo. Em seguida, o dinheiro vai ser
quadriplicado, porque você está dobrando cada vez mais. E eu tenho mesmo clientes que acabaram dobrando a cada 4 anos, ou em menos tempo. O meu dinheiro mesmo da minha carteira pública teve anos aí que dobrou em muito menos tempo. Imagine, duplicando, quadriplicando. Ao longo do tempo, fazendo esse passo a passo, já na 6ª etapa, você pega o dinheiro quadriplicado e repete o ciclo de novo. E assim multiplicando cada vez mais, ganhando a famosa escala que a gente diz. O seu dinheiro começa a escalar e aí sim a gente começa a pensar nos 80 mil. Mas primeiro você nem deu o primeiro passo. Por que você está pensando nos 80 mil de cara? A maioria das pessoas falham por elas pensarem logo em um plano gigante, audacioso, arriscado e querem começar ganhando muito. Eu vou ser direto com você. Você vai começar investindo pouco, para ganhar pouco no início. Ao contrário do que a maioria fala, invista muito para você ganhar muito logo do início e acaba dando errado, a pessoa se frustra. Eu já trago uma outra abordagem. Começa com pouco, vai se familiarizando, mesmo que você tenha muito, começa com pouco. Você vai ganhar pouco, mas conforme você vai se familiarizando e ao mesmo tempo que adquire o conhecimento, vai colocando a técnica e a prática em jogo, você vai investir pouco, ganhar pouco. Mas isso daí faz você se motivar, porque aquele pouco que você colocou, você vendo um pequeno resultado, você pensa, caramba, se eu tivesse colocado muito, ganharia muito. Mas vamos com calma, vamos entender direito esse negócio. E aí, aos poucos, você investe mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, e você começa a investir um valor mais relevante. E aí você faz o impossível se tornar possível na sua vida. É por isso que muitos dos meus clientes têm resultado e muitas das pessoas que seguem essa estratégia do Triângulo dos Investimentos. Dentro dela, tem técnicas até japonesas, como é o caso do Ishan Seido, que eu acabo conglomerando, vários hábitos que os japoneses têm para tentar utilizar como técnicas e você colocar na prática, com eu mostrando para você como realiza. E é japonês mesmo, porque eu gosto bastante da cultura japonesa. Eu gosto de anime, eu gosto de estudar sobre eles, principalmente nesse lado financeiro, é bem interessante. E nessa técnica, Ishan Seido, que eu disse, tem uma série de ações que você vai realizar. E qualquer pessoa consegue fazer, são ações bem simples. Eu até tenho uma cliente chamada Gisele, a profissão dela era atendente de loja. Ela vendia calçados, vestimentas, essas coisas assim, sabe? Ela não tinha experiência nenhuma, tinha só 24 anos, estava começando do zero quando ela veio me contatar. Renda baixa, sem recursos e nem gostava de matemática. Isso aí foi uma das coisas engraçadas que ela acabou me comentando. Só que ela fez a base do método. E em menos de 2 anos, ela acumulou mais de R$21.300 em investimentos para ela conseguir dar entrada na casa própria dos sonhos dela, como você pode ver no print aí. Detalhe, começou do zero, pouco dinheiro, sem recursos e não sabia nada, muito menos gostando do assunto, porque na verdade você não precisa muito de matemática. As ferramentas gratuitas que hoje tem na internet conseguem te fornecer todos os cálculos necessários. Até adolescentes e crianças conseguiriam entender, vou ser bem sincero. Mas sabe o que ela tinha de diferente? Vontade de crescer. E para você sair do zero e obter mais de R$10.000 por mês com uma renda para a vida toda, você não precisa ficar sem comer, estudar matemática feito louco, ter contato, se endividar, investir 1 milhão de uma vez, nada disso. Basta responder as 3 perguntas que eu te passei e começar com R$10, R$20, R$30, R$50, R$100, aumentando e evoluindo progressivamente. Veja aqui nessa imagem o planejamento que eu montei para um casal em 2024. Você acredita ser difícil começar com esses valores que estão aparecendo aí? No caso, esse casal, eles recebiam um pouco mais de 2 salários mínimos. Então são pessoas comuns, assim como a maioria dos brasileiros. Porém, decidiram seguir à risca isso que eu falei e, claro, com o conhecimento e uma educação financeira de qualidade que eu passei para eles conseguirem escolher os próprios investimentos e não ficar seguindo recomendação igual louco através da internet, mas sim conseguir colher o seu próprio peixe, buscar e saber como pescar, e com essas economias conquistaram mais de R$10.000 no final de 2024. Aliás, chegaram a comentar comigo que usaram o dinheiro no começo de 2025, igual vocês estão vendo aí, para realizar uma viagem ao exterior, com as dicas de milhas, viagens e cartões de crédito que eu informei. Fiquei muito feliz quando eles me contaram, porque isso aí é um dos maiores elogios que eu posso receber. Resultado de vocês se tornando realidade. Olha só, vou até dar um exemplo da aplicação do Triângulo dos Investimentos para o meu caso aqui. Tem um perfil mais arrojado de investimento, então eu acabo tendo maior parte da minha carteira em renda variável. Isso quer dizer que em relação à primeira pergunta, quanto eu irei investir, maior parte será para a renda variável e menor parte para a renda fixa ou investimentos mais seguros e conservadores. Por quê? Seguindo essa estratégia, não concorda? A gente montou a estratégia. No meu caso aqui, eu estou simplificando e montei a estratégia de ter maior porcentagem da minha carteira em renda variável. Mas claro, nunca esquecendo a questão de segurança, porque tem ativos seguros dentro da renda variável também. Agora, passando para a segunda pergunta. A primeira foi respondida. Vou investir grande parte da minha carteira
em renda variável. A segunda seria, o que eu vou investir? Eu realizei as análises e tudo mais e vi que a AMD e a Nvidia são boas empresas, estão apresentando bons resultados, boas receitas, bons lucros, um crescimento interessante, a governança está tudo ok, a perspectiva de futuro para o crescimento da aplicabilidade delas também é bem interessante. E para quem não é muito informado, a AMD e a Nvidia fazem a mesma coisa praticamente. Vendem e constroem placas de vídeo para conseguir processar essas inteligências artificiais que todo mundo está utilizando. Ah, Guilherme, mas por que você buscou essas empresas aí? Ué, responde a terceira pergunta, porque eu gosto muito dessa parte de tecnologia e eu já tive experiências profissionais e pessoais dentro disso. Então, eu gosto de tecnologia e inovação. Já trabalhei no nicho de programação que utiliza muito das placas de vídeo e desse processamento aí que necessita dos produtos delas. Portanto, pegando isso como base, a gente conseguiu encontrar que investiríamos na Nvidia, seguindo a resposta do triângulo dos investimentos. Investindo R$70 por semana nos últimos 5 anos, a gente já teria conquistado R$111 mil. Poderia usar para comprar um carro ou mesmo dar uma entrada em uma casa se fosse necessário. O mais legal é que você também, se preferir, pode tirar no mesmo dia esse dinheiro e colocar em renda fixa, que em 2025 pagaria mais de R$1.000 para você. Aí vai depender do estilo de renda fixa que você pega e quanto está a taxa Selic no momento que você estiver vendo. Então esse dinheiro cairia na sua conta todo santo mês para sua vida toda, sem dizer que os 111 mil estariam lá para você poder utilizar em caso de um imprevisto qualquer, ou se você não utilizasse de todo o dinheiro que estava rendendo para você todo santo mês, você poderia deixar investido novamente para gerar cada vez mais. Se no primeiro mês gerou 1.000 e pouco para você, no outro mês, se você deixou um pouquinho mais, vai gerar 1.000 e pouco mais um pouquinho. Assim vai girando uma bola de neve que daqui a pouco sua aposentadoria, se você utilizou para aposentadoria desse dinheiro, né, deixou em renda fixa, vai aumentando ano após ano, você ganhando poder de compra ao invés de perder com a inflação que a gente tinha dito antes. Portanto, bora lá. O que você precisa saber sobre investimentos em resumo para você fazer ele com segurança e que multiplique o seu dinheiro a fim de você viver de renda ou mesmo alcançar outro objetivo ao longo do tempo? Primeira pergunta, quanto você irá investir? Segunda pergunta, o que você irá investir? E terceira pergunta, por que você irá investir? Triângulo dos investimentos. Cada uma delas tem seus detalhes e toma em torno de 1 hora para respondê-las. Não te incomodando durante o trabalho, pois é trabalhando melhor que fará com que você tenha mais dinheiro para conseguir investir, segundo claramente o método do triângulo dos investimentos. Pessoal, perceba, o simples funciona, não tem muito segredo. Foca naquilo que sobreviveu ao tempo. Vai facilitar muito sua trajetória como investidor. Vamos fazer um experimento juntos aqui. Olha a sua volta agora e se pergunte, quais empresas são responsáveis por criar esse produto ou serviço que você comprou ou mesmo que outra pessoa comprou para você e você está utilizando agora? Por que ele foi comprado? Eu posso investir nessas empresas? Com uma pesquisa simples no Google você encontra. Eu vou até te mostrar aqui, ó, a questão de segundos você acha. Vamos ser mais simples ainda. Se você está com o seu celular do lado, provavelmente você está olhando nele ou mesmo ele está do seu lado aí, se for no celular da Apple ou da Samsung, essas empresas estão abertas na bolsa de valores. E com conhecimento adequado, em menos de 10 cliques, você já consegue deixar seu dinheiro investido e sendo sócio desse tipo de empresa. Então, beleza, vamos pegar como se você tivesse investido um pouco de dinheiro, supondo aí uns R$100, vai. Vamos colocar 50 para ser mais conservador ainda. R$50 nessas empresas desde 2019. Quanto que você teria hoje? Pegando a rentabilidade dela no site Mais Retorno e depois pegando a valorização do dólar também, considerando junto com essa rentabilidade, porque a gente vai investir em dólar, é um ativo dolarizado, então ele se valoriza e ainda a gente ganha com a valorização da própria moeda. Por quê? Porque a gente vive em reais, certo? Se a gente vive em reais, a gente ganha com a valorização do dólar e a valorização do ativo que investimos, ou seja, ações da Apple ou ações da Samsung. Olha só o quanto que teria crescido o dinheiro investido e se não tivesse investido, o quanto teria perdido. Isso daí esclarece muitas coisas para nós, mostrando que você ficar sem investir, você está perdendo dinheiro. Enquanto que você investindo, economizando nem que seja um pouco, você está ganhando dinheiro que a gente consegue transformar em tempo de qualidade ou mesmo bens e serviços que você queira como sonhos conquistar para você ou para sua família. Então, em síntese, investimentos podem parecer complexos, confusos no início, mas, de novo, confusão é o primeiro passo para o aprendizado. Lembre da primeira vez que você dirigiu um carro ou uma moto, se você já tem carta ou se você não tem ainda, vai passar por esse processo. Cada movimento exigia sua atenção. Trocar de marcha, ligar a chave, desligar a chave, puxar o freio de mão, freio, na hora da curva às vezes ter que fazer uma coisa ali ou aqui, adaptar, dar seta. Você tinha que pensar em muita coisa. Tudo parecia complexo e antes de executar você precisava pensar. A sensação não era de um esforço constante a primeira vez que você dirigiu, como se dirigir fosse algo difícil demais para com que um dia se tornasse algo natural. Agora pense em como você dirige hoje. Se você já tem prática, provavelmente sai de casa e sem perceber chegou naquele destino, no seu trabalho, na casa dos seus pais ou
ou mesmo na casa da sua mulher, do seu marido, em algum lugar que você for, você não precisa pensar em cada detalhe. Seu cérebro já assimilou o processo e ele faz de forma quase automática. Isto é, o esforço inicial deu lugar à fluidez. O mesmo acontece com investimentos. No começo tudo parece complexo. Você precisa aprender conceitos, estudar estratégia, estruturar sua carteira. Isso pode levar umas horas para você tomar boas decisões e absorver a metodologia, o triângulo dos investimentos. Mas claro que com o tempo e a prática, isso vai se tornando natural. Você aprende a responder as perguntas certas rapidamente e enxergar oportunidades com mais clareza. Te garanto que em menos de 6 meses você já terá retorno financeiro e o que antes parecia trabalhoso vai se tornar automático. Isso foi o que ocorreu com meus clientes e ocorrerá contigo também. O tempo que você se dedica para investir diminui e assim como sua insegurança, porque seu medo é muito devido à falta de conhecimento e um passo a passo na prática, pegando desde a teoria até a prática, compartilhando contigo todo esse processo. Ah, Guilherme, mas estou endividado, mal sobra dinheiro para mim no final do mês. Essa história não funciona para todo mundo. Olha, reflete comigo. Se alguém te perguntasse qual a chance de você se tornar multimilionário ou milionária nos próximos 10 anos, qual a chance em porcentagem que você daria para si mesmo? Anota aí, não vale mentir. Vamos supor que seja 1%. Normalmente quando eu pergunto pro pessoal, fala 0, 0,5, 1%, 5%, nunca acima de 10% eu recebi como resposta. Agora, se eu te dissesse que a vida da pessoa que você mais ama depende disso, senão essa pessoa morre depois de 10 anos. Trágico, eu sei, mas quantos por cento você daria de chance agora para você conquistar esse mesmo multimilhão de patrimônio nos próximos 10 anos? Me diz, não vale mentir. Foi maior ou menor do que a primeira resposta? Geralmente, as pessoas respondem uma porcentagem maior. Ou aquela que respondeu, por exemplo, 1%, que é o caso do Thiago, que é um dos meus clientes, né, que quando eu fiz essa pergunta para ele, ele respondeu 1%, 1,5%, já mudou para 15, 20, 30%. Alguns falam, não, 100%, eu garanto, eu daria meu sangue. Exato. Note que eu não mudei nada. Não mudei o tempo, não mudei o valor, não coloquei nenhuma outra condição diferente no processo. Sabe a única coisa que foi alterada para mudar seu resultado? Isto é, a chance sua de sucesso que você mesmo enxerga, o seu porquê. O porquê você quer alcançar essa meta. Por isso mesmo que a terceira pergunta do Triângulo dos Investimentos é tão importante, que é o porquê você irá investir naquele determinado ativo. Sua realidade atual não deve te limitar. Você precisa aprender a controlar melhor seus ganhos, seus gastos, estabelecendo técnicas para poder ganhar mais e gastar melhor. Pois hoje, com o mesmo consumo que faz no dia a dia, você poderia estar ganhando com cashback, com pontos, com milhas, com investback, promoções que tem por aí e diversas outras formas de retornar dinheiro para ti enquanto gasta. Por exemplo, se hoje você gasta em torno de R$ 1.500 por mês para quitar suas despesas mensais, considerando tudo no global, saiba que poderia todo ano ter R$ 300 livres para você investir. Note que então, conforme o tempo passa, você está deixando o dinheiro parado na mesa para outra pessoa pegar, seja ela um banco, seja ela uma instituição, seja ela mesmo a empresa que você está comprando, porque você conseguiria um desconto, ou mesmo receber um cashback com uma parceria ali, investback, deixar esse dinheiro rendendo, então não seria apenas R$ 300, seria mais de 300, e aqui a gente está supondo um caso moderado, tá? De uma pessoa que gasta 1.500, que dependendo da família aí gasta muito mais durante o mês, e também que ela tenha um cashback bem baixo em relação àquilo que ela está gastando, e que ela não está tentando promoção, que ela não está tentando transformar em pontos e milhas com bonificações de transferência. Tem diversas coisas que você pode fazer para poder ganhar mais do que esses R$ 300, sem dizer deixar eles investidos, né, durante esse inteirinho aí de um ano. Portanto, quando seria o melhor momento para você começar a investir, começar a ter essa educação financeira? Pô, vou ser sincero com você, o melhor momento foi ontem, e o segundo melhor é hoje. Ainda hoje, a maioria das pessoas não está investindo. Como eu falei, menos de 5% da população brasileira tem esse tipo de conhecimento, e ainda grande parte investe da forma errada. Isso significa que a gente está no melhor momento para entrar nesse mercado, porque com poucos olhos observando, vamos conseguir encontrar boas oportunidades, sem dizer que terá um mar inteiro de ganhos para nós. Provavelmente com mais pessoas entrando nesse mercado de investimentos, mais pessoas vão colocar dinheiro nesse ativo e mais vai se valorizar o seu, que já colocou lá atrás, que colocou nesse momento que menos de 5% da população investe. Veja quando eu comecei, as pessoas mal sabiam o que era criptomoedas. Hoje vemos diversos canais de finanças falando sobre o assunto de Decentralized Finance, que é a questão do DeFi, todos esses assuntos mais técnicos que antes ninguém via. Já também, se a gente olhar o mercado tradicional,
ou seja, de negócios, fundos imobiliários, ações, né, ações no exterior. As informações estão cada vez mais didáticas e disponíveis gratuitamente pela internet. As ferramentas para observar os parâmetros fundamentalistas dos investimentos, as pessoas começando a entender o valor do seu dinheiro, o impacto da inflação no bolso delas. Ou seja, o que não compensa para você é deixar seu dinheiro parado no banco e ele ganhando de você e não você conseguindo ganhar dele. Ah, Guilherme, mas e se eu tenho dificuldade com matemática? Esse negócio de cálculo aí, esses números, eu acabo não gostando e não consigo entender direito. Como que eu vou investir assim? Hoje tem centenas de sites gratuitos que entregam de forma mastigada para você. Não tem essa de você precisar saber matemática ou cálculo. É você visualizar se o lucro está positivo ou negativo, se a receita está crescendo ou baixando pelo gráfico. Você consegue visualizar, sabe? São coisas realmente muito didáticas e fáceis de interpretar. Me diz aqui, olha essa imagem. O que você acha? Você acha que a receita está subindo ou caindo? E está escrito receita e o gráfico subindo. O que quer dizer? Que a receita está subindo. Isso é bom ou ruim? É bom, porque receita é o quanto está conseguindo através da venda do serviço ou do produto daquele negócio. Ah, Guilherme, mas eu não saberia esse conceito. Por isso mesmo que tem uma abordagem com os conceitos básicos para você poder seguir esse processo. Depois de aprendido esses conceitos básicos, como eu expliquei aqui do caso da receita para você, você vai conseguir andar com seus próprios pés, de forma independente. Mas foi difícil você entender que a receita está subindo? Quando o lucro está em 1 bilhão e o outro lucro está em 3 bilhões, qual que é maior? O de 3 bilhões? Então está tendo mais lucro? Percebe? Não precisa saber matemática. Isso vai estar escrito para você no site. Tem até site melhor ainda, que faz a comparação para você e mostra qual que está ganhando em lucro, qual que está ganhando em receita, qual que está melhor em outro tipo de parâmetro e mostra em comparação a todos qual que é o melhor no caso dos parâmetros que você está comparando. Foi assim que centenas de pessoas seguiram o triângulo dos investimentos e começando com pouco. Se você seguir uma metodologia certa, você não vai precisar fazer cálculo complexo para poder ganhar mais dinheiro. Você pode começar do zero absoluto, sem investir muito dinheiro e provar rapidamente se investimento funciona ou não. Tá, Guilherme, beleza, mas eu não tenho muito tempo, cara. Eu tenho o meu trabalho, é muito corrido. Caramba, como que eu vou tirar tempo para investir? Ué, você acha que os meus clientes, a Gabi, o Sérgio e muitos outros aí, eles também não tinham trabalho? Eu também não tinha um trabalho antes, quando eu comecei a investir. Eu trabalho, inclusive hoje, até mais do que eu trabalhava antigamente, por conta da minha empresa. Mas uma coisa não impede a outra. Você faz em paralelo com o seu trabalho. Tira apenas 3 horas daquelas 744 horas que você tem no seu mês. O que eu quero dizer com isso? Escolhe um dia, por exemplo, do seu mês, um dia apenas. Ou seja, vamos pegar todo dia 10 do mês. Então, todo dia 10 do mês, 10 de março, 10 de abril, 10 de maio e assim por diante. Mas vamos pegar todo dia 10 e reservar 3 horinhas para responder as 3 perguntas: quanto você quer investir, o que você quer investir e por que você quer investir, baseado na abordagem que a gente conversou aqui, e realizar seu investimento mensal. Pronto, muito mais simples. O resto das horas que você tem no dia, você vai pegar 3 horas desse dia 10, então vai sobrar para você 21 horas do dia 10 ainda, e depois dos outros dias vai sobrar as 24 horas, porque você não vai precisar dedicar todo dia para isso. São 3 horas de um dia do mês. E depois que o seu investimento crescer e começar a distribuir bastante lucro mensalmente, mais do que o seu salário, aí sim você pode gastar mais tempo com investimentos do que seu trabalho. Faz mais sentido. Isso se preferir, tá? Não é uma regra. Tem muita gente que deixa o dinheiro lá, mesmo que tá ganhando mais do que o salário, e deixa de forma passiva e não se importa tanto com os investimentos, reserva as 3 horinhas e tá tudo bem, tá tendo uma alta rentabilidade também. Eu só falo se você preferir, né? Se quiser escolher dedicar um pouquinho mais para os investimentos quando os seus investimentos já está rendendo lucros mensais maiores do que o seu salário, vai de você balancear, né? Se compensa ou não você dedicar mais tempo no trabalho ou nos investimentos. Para quem tá começando, dedica tudo no trabalho, entendeu? Pega apenas essas 3 horas, responde essas 3 perguntas, investe, e daí com o tempo, conforme forma a bola de neve, seu patrimônio, aí sim você começa a refletir em dedicar um pouquinho mais de tempo para os seus investimentos. Entenda que você não precisa largar do seu emprego para começar a investir. Tá, Guilherme, mas eu não posso perder dinheiro com isso? Olha, pessoal, isso daí não é um problema, na verdade. Você só em 2024 perdeu mais de 21% pela desvalorização da moeda, sem dizer os 5% de inflação também de perda de poder de compra. Isso tudo no mesmo ano. Outros impostos que você pagou e poderia ter reduzido com uma boa previdência privada, PGBL. Portanto, investindo, você pode deixar de perder dinheiro, e não que você vai ter chance de perder, porque já é óbvio que você vai perder dinheiro se você não investir, por conta da inflação, desvalorização da moeda, impostos. Você sabia que quase 50% do seu ano é para pagar impostos? Sobre o consumo que você faz, sobre sua renda, sobre diversos meios aí, IPTU, IPVA, tudo isso consome quase 50% daquilo que você se esforçou durante o ano para trabalhar. Então, investindo, você deixa de perder para a inflação, deixa de perder pela desvalorização da nossa moeda perante o dólar, que sim ou sim a gente acaba comendo dólar, porque a commodities, matéria-prima, as comidas nossas são cotadas em dólar internacionalmente. Então, se o dólar se valoriza perante o real, vai ficar mais caro a nossa comida e muitas das nossas coisas que utilizamos no dia a dia. Investindo, você deixa de perder os impostos, porque tem como você conseguir até dinheiro de volta investindo bem em uma previdência privada. Quarto, deixa de perder para bancos que estão te pagando
100% do CDI e ganham o dobro por cima de você, tem como você ganhar o dobro por cima dos bancos e deixa de perder de ganhar com bons negócios que você conseguiria acessar com apenas R$10. Na verdade, com isso você percebe que ficar sem investir é muito mais arriscado do que investir em si. Então sim, investimento você pode perder dinheiro, mas na verdade você pode ganhar muito mais do que você deixando o dinheiro parado. Aliás, para muitas pessoas que acabam vindo com esse tipo de dúvida, né, eu faço uma pergunta também para elas, dizendo assim: olha, se você soubesse que você tem mais 17 dificuldades, mais 17 etapinhas para você conseguir aquele objetivo ou seu sonho de vida, você fugiria de cada uma que aparecesse ou correria atrás delas para com que depois das 17 você já consiga obter seu objetivo? Vamos colocar em nãos assim para visualizar melhor, né? Imagine que você tem 17 nãos para receber para você conseguir obter aquilo que você tanto queria. Você iria fugir dos nãos ou iria correr atrás deles? Provavelmente você iria correr igual louco ou igual louca para esses nãos, para você conseguir dar esses 17 e no 18º você conseguiu o sim e obter seu sonho. Mas tanto eu quanto vocês, a gente não tem certeza da quantidade de desafios, limitações e intempéries que vão ter até a gente obter nosso sonho. Essa quantidade exata de obstáculos é impossível a gente ter noção. A única certeza que temos é que se você progredir, nem que seja um pouco, estudar 10 minutos, 20 minutos, investir R$10, fazer uma hora extra ali, economizar em uma coisinha nessa semana, aquela compra boba que você iria fazer no dia a dia, tentar aprender uma coisinha ali de investimento, esse esforço que parece pouco, são os desafios da nossa vida, mas que vão fazer com que a gente esteja um passo mais próximo do nosso sonho, da nossa renda tão desejada, do nosso conforto, tranquilidade, daquela viagem com a família que você deseja fazer, daquele carro, daquela casa própria que você tanto quer. Agora, se você preferir ficar exatamente como você já estava antes de começar esse vídeo, saiba que, infelizmente, as dificuldades da vida vão continuar se acumulando. Portanto, a partir de agora, você pode estar enxergando dois caminhos para você seguir. Caminho 1, você pode pegar tudo aqui que eu falei e ignorar, seguir sua vida. Caminho 2, você começar a investir sozinho mesmo, procurar pela internet ou pelos recursos que você tem. E poxa, espero de verdade que você consiga. De coração, fiz isso daqui para poder ajudar você a começar. Por isso que eu passei tanta informação. E foi difícil fazer, eu tentei resumir ao máximo. Mas olha, atenção, tá? Porque eu sei que seu dinheiro, cara, no Brasil a gente luta tanto para conquistar. Pô, transporte público às vezes a gente tem que passar, questão de criminalidade, o esforço às vezes, né, tem que ficar aturando chefe, patrão. Mas lembre que a cada 10 anos perdemos mais da metade do nosso poder de compra por conta dessa má gestão econômica que ocorre com a nossa moeda. Como eu repeti aqui várias vezes, já mostrado pelo nosso IPCA, olha essa imagem aí. Eu não tô mentindo para você. Imagine precisar trabalhar sempre, a cada década, mais do que o dobro para comprar a mesma coisa ou pior. Então cuidado para não cometer erros bobos por não ter muita experiência ou ter visto uma coisa ou outra aí pela internet achando que funciona. Um erro pode prejudicar muito o seu patrimônio. Até chegou coisas para mim, por exemplo, Guilherme, investi nisso daqui porque um cara falou, nisso acaba investindo em uma coisa que não presta para nada ou mesmo que nem ganha da desvalorização da nossa moeda, que em 2024 foi mais de 21%. Portanto, essa pessoa tomou um risco sem sentido, sem ter ideia que ela estava fazendo uma carteira insustentável de investimentos e não sustentável. Também tem aquela pessoa que prefere ir pelos livros ou seguir outras metodologias que tem por aí. O grande problema é que você lendo vai aprender muito bem a teoria, exigindo bastante tempo inclusive, mas a parte prática de investir, os intempéries do processo, terá que descobrir sozinho, infelizmente. Entretanto, felizmente, hoje em dia, eu desenvolvi um terceiro caminho pouco tradicional, que é realmente seguir a abordagem do triângulo dos investimentos, uma técnica validada e comprovada por centenas de pessoas, que hoje você pode conferir relatos por aqui, quanto nas minhas redes sociais, Guilherme Zip, é só você buscar tanto TikTok, Instagram, no acumulado dá mais de 50 mil seguidores que eu tenho. E melhor, antes era distribuído de forma particular essa abordagem, ou seja, pessoas pagavam para mim de forma particular e eu realizava uma mentoria utilizando dessa abordagem que só eu sabia. Mas agora está disponível para você também, de forma pública. Tudo que eu te ensinei nesse vídeo, se te ajudou em algo, é só um pedacinho do que você vai encontrar na plataforma 7A PCV, 7 anos para comprar uma vida, onde você vai ter um suporte em um único lugar, com conteúdo de como investir no Brasil, no exterior, em criptoativos, na teoria e na prática, junto também com garantia de 30 dias, ou seja, se não atendeu suas expectativas, não obteve resultado que esperava, pode ter seu dinheiro 100% de volta, porque a gente garante que você terá algum resultado, visto que já é uma técnica validada, outros clientes obtiveram todos os resultados, você consegue até ver na página aqui essas informações. Então, se eu conseguir com pouco, outras pessoas conseguiram com pouco, se você tem muito ou se você tem mais ou menos aí, também conseguirá, com certeza. Aliás, hoje é seu dia de sorte. O acesso na plataforma está com as inscrições abertas e com uma condição super especial para quem está vendo esse vídeo. Você terá ela totalmente atualizada e com acompanhamento diretamente comigo, conforme você evolui no seu aprendizado, podendo tirar todas as suas dúvidas organizadamente pela plataforma 7A PCV, mas também pelo meu WhatsApp, se você precisar. Então, em outras palavras, o suporte vai ser totalmente personalizado, comigo te seguindo durante sua jornada como investidor ou investidora. Assim, quando tiver qualquer dúvida e quiser falar comigo, basta
escrever por lá, ou mesmo se tiver uma coisa ali ou aqui que precisar de ajuda, pode mandar no meu WhatsApp, funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana. Geralmente, no mesmo dia, já dá para responder todo mundo, porque eu prezo muito pela qualidade da resposta, né? Eu não vou falar qualquer coisa para vocês, eu vou tentar dar a melhor solução possível para aquele determinado problema que você veio me perguntar. E o legal é que dentro da plataforma, você vai conseguir revisitar suas dúvidas, porque lá fica mais organizado as informações, né? Você tira uma dúvida comigo lá, eu respondo diretamente, e quando você esquecer daquilo ou tiver um mesmo problema futuramente, você pode acessar ela e verificar lá, revisitar a solução que a gente propôs, tendo também o auxílio de toda uma equipe, se for necessário. Além disso, você vai receber todas as planilhas e e-books que a gente acaba desenvolvendo para otimizar melhor sua gestão financeira, seus resultados, seus investimentos, porque eu não quero que você tenha uma plataforma que você tem que ficar acessando e estudando horas e horas e horas. Não, eu quero uma plataforma que resolve os seus problemas e o aprendizado você utilizará no automático durante sua vida. Você vai entrar aqui, ver aquilo que realmente você precisa, seguir a abordagem necessária e utilizar dos melhores recursos que tem nela e pronto. Por isso que ela é separadinha em módulos, para que você não tenha que se confundir durante o processo. E eles são nivelados com uma escala japonesa, que você vai ver dentro da plataforma também explicadinho o porquê disso. Mas resumindo aqui, para vocês terem uma visão de como que vai funcionar, né? Como vai ser segmentado o aprendizado, e você pode ir diretamente em um módulo que você deseja, se você quiser, mas o legal é você ir acompanhando desde o início até o fim. Para quê? Para que você não se perca em certos conceitos. Mas, se você já tem aquele determinado conceito, você pode pular como desejar. Então vamos lá, o módulo 0, o que seria? Basicamente, é a mente de um vencedor. Você vai entender o alicerce de tudo. Trabalharemos a mentalidade de um investidor de sucesso, entendendo como hábitos, crenças e limitações podem afetar diretamente seus resultados financeiros. Já o módulo 1 vai se chamar Lapidando Suas Finanças, que daí a gente entra em um outro nível, porque no módulo 0 é o nível Gekusei, enquanto que no módulo 1 é o nível Genin. Nele, a gente vai ver que depois de fortalecer nossa mente, vamos colocar a casa em ordem. Nesse módulo, você vai aprender a organizar seu orçamento, lidar com dívidas, definir metas financeiras e descobrir maneiras de otimizar ou aumentar sua renda. Já o módulo 2, que seria o Chunin, então quando você conclui ele, você se torna Chunin, é imergindo no oceano monetário. Do que iremos tratar nele? A gente vai ter uma base pronta, visto que já finalizou o Gekusei e o Genin, e mergulharemos a fundo nas modalidades de investimento. Aqui você vai se aprofundar em oportunidades de renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, análise de mercado, ferramentas como TradingView e outras estratégias, também todas gratuitas, né, para que você consiga acessar e paga se você precisar, mas com as gratuitas você já vai conseguir alcançar o resultado necessário, e também utilizando de abordagens como o triângulo dos investimentos, para multiplicar seu capital de forma segura e consistente. Na prática, comigo compartilhando tela contigo. Ou seja, colocando a minha pele em jogo, porque eu vou estar colocando o meu dinheiro e mostrando para vocês o que eu faço com o meu dinheiro, compartilhando minha carteira, compartilhando o que eu fiz naquele determinado mês, sem dizer que vocês podem perguntar para mim também lá livremente, né? É aquele negócio que eu falei, tendo aquela conversa comigo totalmente livre, porque é um ambiente de comunidade que a gente constrói lá. Aí no módulo 3 em seguida é o nível Junin, que se chama a oitava maravilha do mundo global. Nesse estágio a gente vai expandir para o cenário internacional, aprender a investir no exterior, Estados Unidos, Ásia, ETFs globais, rates, entendendo como diversificar seus ativos para se blindar de crises ou variações que vemos muito aqui no Brasil devido à nossa política, né? Sempre tá tendo um problema ali ou aqui, aí tem aquela guerra lá, aquela briga política da esquerda e da direita, acaba prejudicando uma coisa ali ou aqui do mercado. É muito interessante você ter noção disso e como ganhar dinheiro com isso. Aí no módulo 4 vamos entrar no nível Sanin, que também é muito importante. Ele se chama Tirando o País do Seu Dinheiro, e nele o foco é diversificar ainda mais seu patrimônio, incluindo criptoativos, criptomoedas, metais preciosos talvez que a gente consegue investir através de cripto e outros ativos que se valorizam mundialmente. Já o quinto é o nível Kage, que é onde a gente vai entender criando o seu legado. Nesse criando um legado, você aprenderá a perpetuar essa riqueza que você está construindo ou que você já construiu e a transmitir o conhecimento para familiares e gerações futuras. Porque a ideia não é ficar apenas com você, mas sim você conseguir partilhar para sua família e todos enriquecerem no processo. Então neles serão abordados temas como planejamento sucessório, seguros, empreendedorismo e diversas técnicas para expandir não só suas finanças, mas também a qualidade de vida de quem você ama. Agora o módulo 6, que é Holder, que se chama. Basicamente é uma linguagem para dizer aquela pessoa que tem mais paciência e deixa o seu dinheiro investido por longo prazo para conseguir colher os frutos, tanto em valorização quanto em dividendos. Você não se preocupa muito com os riscos do mercado, porque sua carteira está blindada e você pode ser paciente, você tem esse conforto, já que teve o conhecimento necessário dos passos anteriores. Nesse passo final, a gente vai se aprofundar em conceitos avançados de segurar investimentos. Buy and hold, falamos em inglês, mas é comprar e segurar. Hedge de carteira, que é um seguro para sua carteira também, que tem como você fazer. Otimização fiscal, para você conseguir se desviar legalmente de alguns impostos. E outras estratégias de proteção de patrimônio, para com que você consiga desfrutar para sua vida toda desse conhecimento. E além desses módulos principais, a plataforma também conta com alguns módulos bônus, para acelerar ainda mais sua evolução em outros aspectos valiosos para sua prosperidade
prosperidade financeira. O primeiro bônus é o Clube do Livro, onde vai contemplar resumos, insights e discussões sobre obras que podem revolucionar sua forma de pensar sobre dinheiro, investimentos e empreendedorismo. O segundo bônus é as finanças em casal. Por que isso? Porque provavelmente você pode ter um parceiro, uma parceira, e dicas e ferramentas serão apresentadas lá para alinhar os objetivos financeiros com a pessoa que você ama, evitando conflitos e potencializando ganhos em conjunto. Porque essa ideia de, solteiro eu consigo ser melhor, solteira eu consigo ser melhor. Beleza, você até pode, mas quando você está com uma outra pessoa, tem como você utilizar disso como uma vantagem para você conseguir alcançar seus objetivos e seus sonhos em conjunto muito mais rápido. Sim, tem técnicas para isso, e eu passo nesse bônus. Coisas que utilizei com a minha mulher e também que outros casais, clientes também utilizaram. O terceiro bônus, olha só, tem muitos bônus para vocês, que são os módulos extras que a gente chama dentro da plataforma. E seria milhas, viagens e cartões de crédito. Nele, a gente vai ver estratégias para transformar despesas do dia a dia em vantagens, como milhas e pontos que eu tinha tratado com vocês, que é uma forma de gastando a mesma coisa que você gasta hoje, você consegue receber um dinheiro de volta. E nisso, você vai poder gerar economias ou até render lucro por conta dessa utilização boa de pontos e milhas, né? Perfeito para quem quer viajar mais pagando menos. Aí o quarto bônus é IA e investimentos. Por quê? Porque a gente vê aí, inteligência artificial está crescendo muito e a gente utilizar dela para a gente poder otimizar melhor nossas finanças pessoais, planejamento ou mesmo os investimentos, obter informação com ela, tem como. Eu vou mostrar da forma mais atualizada possível como você utilizar disso, como utilizar de ferramentas de inteligência artificial para aprimorar a análise de ativo, identificar oportunidades e automatizar parte do processo de investimento, mesmo sem ser um expert em tecnologia. Inclusive, tem uma inteligência artificial implementada na plataforma para você ter ela como sua consultora particular, porque tem eu lá diretamente, com certeza, mas às vezes você está querendo uma coisa mais personalizada para o seu estilo, para a sua forma de ser, você quer que responda de uma forma diferente ou responder de uma forma espontânea naquele mesmo momento, né? O meu pode levar 1 hora, 2 horas, como eu falei, para eu responder você, para eu poder trazer uma melhor solução. E essa consultora, entre aspas, financeira que você tem lá, claro que ela não vai recomendar investimentos, porque a ideia não é recomendar investimento, mas sim trazer uma educação financeira para você. Para concluir todos os bônus, temos as dúvidas para a comunidade. Eu separo em turmas todos os clientes, os membros da plataforma, para poder ter uma organização melhor e poder responder todas as dúvidas deles. Então, você vai entrar em uma turma, onde você vai ter lá a sua área de comunidade, e você vai poder tirar também dúvidas mais aprofundadas depois de finalizar todo o aprendizado. Isso se necessário, senão pode mandar diretamente mensagem para mim no WhatsApp que eu posso te ajudar. E nesse espaço, especificamente, você vai poder compartilhar também experiências e aprender com outros membros que também acabam trilhando um caminho parecido de independência financeira que você. Acabam comentando uma coisa ou outra que pode te ajudar. Portanto, conforme você avança no conhecimento da plataforma, você já vai saber exatamente o que fazer em pouco tempo. Eu não quero que você more dentro da plataforma. Eu quero que você adquira o conhecimento, utilize na sua vida de forma prática, porque eu vou mostrar como eu utilizo e como outras pessoas utilizaram. E pronto, resolveu o seu problema, ok. Teve um outro problema? Volta lá, consulta lá a solução e resolve. Será realmente algo prático e rápido para você tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. Para você ter uma ideia, com uns 20 minutos você já consegue cumprir os primeiros passos. Só que não para por aí, como eu falei, né? Existem muitos outros benefícios que você pode encontrar na plataforma. Eu não vou me estender muito aqui, porque eu sei que seu tempo é valioso, como eu já disse. Aliás, eu valorizo bastante ele. Mas enfim, essa inteligência artificial que eu falei para você, ela é baseada e ela é especializada, seguindo a abordagem validada que eu comentei com vocês do Triângulo dos Investimentos e todas as técnicas que a gente trata por lá. Então, conforme eu atualizo dentro da plataforma, ela também se atualiza e a inteligência artificial se especializa cada vez mais em todo o conteúdo que tem por lá. Então você vai ter um chat GPT específico de educação financeira e investimentos, não apenas uma consultora. Mas sinceramente, tudo que eu vou te entregar, eu poderia cobrar mais de 10 mil reais. E cara, estaria totalmente justo, muito válido, pois você receberá mais do que isso, dependendo dos aportes financeiros que você realizar. Tem muitos clientes que receberam em menos de 1 ano mais do que isso. De lucro, tá? Que eu estou dizendo. Eu quero democratizar a educação financeira no Brasil. Então eu resolvi centralizar todo esse conhecimento que você precisa saber em apenas um lugar. E não vou cobrar nem metade desse valor, nem metade da metade. Bem abaixo do que você imagina. Pô, vamos considerar um cenário aí que você ganha R$2.500 por mês. Se você ganhar mais, melhor ainda. E vamos dizer que você quer receber 5 mil reais por mês para sua vida toda. O dobro do seu salário. Quanto você precisaria investir em dinheiro e em tempo para você conseguir um salário desse? De 5 mil reais. Saindo de um salário de R$2.500. Eu diria que no mínimo uns anos aí. Ou trabalhando arduamente, né? Tentando entregar mais resultado para a empresa. Ou milhares de reais para poder pagar uma faculdade ou um lado empreendedorismo. Que aí exigiria um capital de giro para você iniciar provavelmente. Agora, quanto que você precisaria investindo para obter esses mesmos 5 mil reais de renda? Se a pessoa investe 20% do salário dela, não mudando sua rotina, não mudando seu trabalho, ganhando a mesma coisa e fazendo as mesmas coisas, em menos de 10 anos ela já obteria uma renda complementar suficiente para totalizar 5 mil reais por mês. Sem dizer que, se ela parar de trabalhar, ela vai poder ter essa renda de R$2.500 por mês para a vida toda dela, sem preocupação, sem precisar trabalhar novamente, sem ter que gastar
gastar de novo para conseguir aquilo. E ainda mais, ela teria um patrimônio acima de 200 mil acumulado, que poderia utilizar para imprevistos, ou mesmo para comprar uma determinada coisa e depois ela teria que acumular tudo de novo, ou ter essa renda vitalícia de 2.000 e poucos por mês. Pô, Guilherme, mais 10 anos é muito tempo, cara. Beleza, pega um ano só. Vamos supor em 2024, se essa pessoa investisse no S&P 500, que é um ativo apenas, que replica as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, colocando 20% do salário, ela já teria R$ 2.300 de ganho em um único ano. Então, quanto que ela precisaria trabalhar mais para conseguir esses mesmos R$ 2.300 em um único ano, tá? Imagina nos próximos anos. E olha que eu tô falando só do S&P 500, tá? Sua carteira pode render muito mais do que o S&P 500, dependendo da sua carteira diversificada que você vai montar junto conosco. Ou seja, quanto você acha que vale esse conhecimento? Então, se você quer colocar seu dinheiro para multiplicar dia após dia, com segurança e sem dor de cabeça, clica no link aqui abaixo e faça a sua inscrição agora mesmo na plataforma 7A PCV. O acesso é liberado na hora, 100% online, podendo baixar todo o conteúdo para também assistir offline e acessar de qualquer dispositivo, seja computador, celular. Inclusive, já adianto que vai ter um presente VIP esperando você na sua caixa de e-mail logo depois de você realizar a sua inscrição. Bora seguir junto o Triângulo dos Investimentos e transformar o seu dinheiro em um verdadeiro gerador de renda e de tempo. Bora lá!